Morar num condomínio significa seguir várias regras, saber compartilhar problemas. É o som alto do vizinho, a vaga da garagem ocupada, tarefa às vezes nada fácil, né? Mas tem uma pessoa que costuma salvar a situação, adivinha? O síndico, claro. Hoje é o dia dedicado a esse profissional. Para alguns, uma pessoa chata. Para outros, é quem garante a tranquilidade do condomínio. A gente precisa, tá? Tem que ter esse olhar de preocupação, do cuidado, porque sem a figura do síndico é difícil, imagine sem ele. O síndico é quem administra a conservação e segurança das áreas comuns, exige o cumprimento das regras, os direitos e deveres dos moradores, convoca assembleias, representa o condomínio na justiça, tudo isso além de fazer um orçamento anual, cobrar a divisão das despesas, multas e prestar contas dos gastos do condomínio. Ufa, é muita coisa. Atribuições de um administrador mesmo. Kátia faz isso há 5 anos, num dos blocos com 96 apartamentos do condomínio Valparaíso, no bairro do Bessa. Você tem que ter muito jogo de cintura, porque são 96 apartamentos e cada um pensa diferente um do outro. É difícil, mas com um jeitinho brasileiro, né, que a gente sabe, tudo a gente consegue. Se Kátia precisa resolver essas situações, imagina o Dema, presidente de uma associação que funciona como uma coordenação geral dos 11 blocos com 1.008 apartamentos. É muita gente e muitas implicações também. Primeiro, muita coragem, muita força de vontade, ter o espírito coletivo, para que exatamente você trabalhe. Você não pode ser o dono do condomínio, nem o ditador. Acima de tudo, você tem que ouvir e mostrar trabalho. Você mostrando trabalho, você consegue exatamente trazer para si a responsabilidade e efetuar com sucesso a participação de todos. A convivência em condomínios é realmente muito complicada, gente. Para tornar o dia a dia mais simples e melhor de se viver, é preciso que todo mundo respeite regras comuns. Para conversar mais sobre os problemas que podem ou não ser permitidos em condomínio, nós convidamos o advogado especialista em condomínios, Rômulo Soares. Obrigada pela presença, Rômulo, bom dia. Vou começar com a pergunta de uma telespectadora que nem quis se identificar, eu imagino que deve ser um problema grande por lá. Ela disse que tem muitos problemas com o síndico, que não presta contas e se mantém no cargo mesmo depois do mandato dele ter vencido em janeiro desse ano. O que ela pode fazer? Olha, é bom ressaltar que a Lei 4.591 de 64, ela foi mudada, ela foi derrogada através do Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que passou a vigir a partir de 2003. Então, o síndico, ele tem um mandato. Quem elege o síndico? A Assembleia Geral. O síndico, ele tem a competência de gerenciar, evidentemente, tem um conselho fiscal, deve ter um conselho fiscal ao qual fiscaliza suas contas e, claro, e audita essas contas. Se a maioria não está satisfeito com o síndico, mesmo ele cumprindo o mandato, pode ser convocada uma assembleia específica para tirá-lo do cargo com justificativa, evidentemente, como ela disse, de não prestar contas. Claro. Flávio Roberto, do Jardim Cidade Universitária, quer fazer uma obra no apartamento dele, mas para isso ele precisa ter acesso ao apartamento do vizinho. Quer saber se existe uma lei que permita esse tipo de procedimento. Claro, a lei que rege toda a relação condominial é a convenção. A convenção é exatamente o estatuto ao qual determina todas as regras. Reforma, ela requer, evidentemente, a autorização do condomínio. Ou então ele chega ao síndico e dizer, olha, vou fazer o projeto, apresenta o projeto. Se for internamente que não envolva a parte externa do prédio, do edifício ou do condomínio, ele poderá fazê-lo. Agora, se ele está tendo dificuldade, né, com acesso ao vizinho, é claro, ele chama o síndico, conversa com o síndico é o responsável por esse diálogo e, claro, se não conseguir, felizmente, ele só vai ter um meio, o Poder Judiciário. Infelizmente. Antônio dos Bancários, aqui em João Pessoa também. Quer saber, uma pergunta curiosa, quer saber se a construtora, ao entregar o apartamento pronto, com os portões, é obrigada a entregar também os motores dos portões? Olha, a construtora, quando ela entrega o prédio, ela entrega o prédio com a chamada vistoria de todos os equipamentos e acessórios. Se, claro, ele vai entregar com portão eletrônico, tem que entregar o portão eletrônico. Agora, os controles, geralmente, são adquiridos pelos próprios condôminos. Por exemplo, ele pode entregar uma única unidade ou duas para o condomínio. Agora, a réplica,
feito pelos condomínios. Maravilha. Muitas perguntas chegando aqui, muitas dúvidas também dos telespectadores, claro, mas a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, viu, Rômulo? Você que está em casa, está em tempo ainda de mandar sua pergunta para a gente. 2106-1930, tá aí, ó, nosso telefone, ou então contato pela internet, @Cabo Branco TV ou @Paraíba TV. Pergunta da Eunice dos Bancários. Ela fez um jardim na frente do apartamento dela, a nova síndica arrancou as flores sem pedir autorização, destruiu o jardim, ela está super chateada. Quer saber quais as providências que ela pode tomar? Primeiro, o síndico ele tem que comunicar antes de agir. Ela registra, mesmo ele sendo síndico, no livro de ocorrência. Agora, sabendo que as áreas comuns, elas têm que ter autorização para ser utilizadas. As áreas internas poderão ser utilizadas e ela tem que respeitar o que está na convenção e no regimento interno do prédio. As duas deveriam ter sido mais prudentes aí nesse Com caso, certeza. então, né? Bom diálogo. Exatamente, o diálogo resolve metade dos problemas. Paula dos Bancários diz que o vizinho dele colocou uma câmera na porta do apartamento dele. Isso é permitido? Olha, externamente só o condomínio pode botar câmera para a questão de segurança, até porque ele vai controlar as imagens. Respeitar a privacidade e com certeza ele só pode, mesmo que ele diz assim, no meu apartamento, está na minha porta, mas está vendo a área externa do condomínio, que é de uso comum, só o condomínio pode utilizar desse critério. Jocélio Brito, de quem é a responsabilidade sobre a convenção e o estatuto de um prédio? Os moradores ou o construtor? Não, o construtor, quando ele entrega o prédio, ele faz a reunião de entrega do prédio na primeira Assembleia Geral e, claro, traz uma minuta pré-estabelecida. Os condôminos vão acrescentar ou não? Geralmente não acrescenta, para registrar no cartório, né, e, evidentemente, virar os direitos entre os condôminos. Então, a convenção é entregue pela construtora na entrega do prédio e, claro, o condômino poderá totalmente alterar. Então, cabe a cada condômino se inteirar dos assuntos que querem colocar nessa Assembleia e colocar também na convenção. A Ana Luísa, do Bessa, está dizendo o seguinte, não existe aquela lei de que depois de 10 horas tem que se fazer silêncio na rua, em todo lugar? No meu prédio, a convenção permite que se faça barulho até meia-noite. Isso é permitido? Olha, o que é a convenção e o que é o regimento interno? A convenção diz os direitos e deveres estruturais de moradia do domínio da unidade. Agora, o regimento interno diz o código de conduta. Se todos concordaram que depois das 10 podem, então é uma decisão da maioria, tem que ser respeitada. O condomínio é isso, é conviver com decisões da maioria. Se a maioria decidiu, infelizmente, está no regimento. Agora, o barulho, ele não pode ser aquele barulho que faça com que você não durma. Ele tem que ser um barulho moderado. Muito obrigada pela sua presença aqui, Rômulo. Obrigada também a todo mundo que participou. E parabéns para os síndicos, né? Com Tem certeza. esse problemão aí diariamente para resolver. Grande abraço e incentiva eles que continuem, porque só assim vai evitar no diálogo as problemáticas que é conviver com o outro. Muito obrigada. Bom dia para você. Para você também, Patrícia.